vamos falar da economia do maior importador de produtos agropecuários brasileiros. Fica um seguinte questionamento: o consumo das famílias chinesas estaria afetado pela condução da política econômica do governo de Xi Jinping? Isso pode afetar o Brasil? A grande preocupação é essa: se os chineses comem menos proteínas e são grandes importadores, de que forma isso pode afetar o nosso comércio internacional? Nós vamos conversar para tratar desse assunto com o assessor de Relações Internacionais da CNA, o Pedro Rodrigues. Pedro, muito boa tarde, obrigado. Começo te perguntando: a economia da China tem enfrentado problemas? Bom, boa tarde, Zaidan. É um prazer estar aqui com vocês no canal do Boi de novo. O que eu posso dizer sobre a economia da China é o seguinte: eles estão, a partir do segundo ano consecutivo, com quedas no seu contingente populacional. O crescimento na China não é mais tão acelerado como foi ao longo dos últimos anos, sobretudo ali no início do século. E é uma economia que tende a se fechar por conta do contexto geopolítico que a gente tem atualmente desenhado. Não digo se fechar em termos de deixar de comprar produtos dentro do mercado internacional, mas se fechar dentro de um grupo de aliados que consiga fornecer produtos com segurança e com garantia de fornecimento por um longo prazo. Quando a gente pensa na soma dessas características, isso está tudo refletido dentro da estratégia que o governo chinês tem traçado para os próximos anos, e aí em todos os aspectos, inclusive no aspecto agropecuário. A China tem buscado estreitar relações com seus fornecedores, tem ampliado os incentivos aos produtores rurais para implantar tecnologia dentro do país e para aumentar a sua produtividade, consequentemente, aumentando a produção. A China já é hoje um dos mercados mais importantes na produção de produtos agrícolas no mercado mundial. Não é um grande exportador, porque o que a China produz é majoritariamente consumido dentro do país. Então, são esses primeiros pontos que eu gostaria de colocar aqui na nossa conversa. A condução da política econômica dos chineses ao governo de Xi Jinping, que está há muito tempo, tem se conduzido no comando, no poder do grande partido comunista chinês. Essa condução, na avaliação de quem faz as críticas, estaria sendo responsável por uma redução no consumo das famílias chinesas, que aumentou muito nas últimas décadas. Os chineses estavam numa linha de pobreza, a grande maioria da população. De repente, houve uma abertura no mercado chinês, a economia chinesa se abriu, e com isso muitas pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza passaram a ter um rendimento maior, consequentemente passaram a consumir mais alimentos, dentre eles as proteínas animais. E aí o Brasil acabou sendo beneficiado porque é um grande exportador de carne de frango, suíno, não tanto suíno, mas carne bovina também. Essa condição atual da economia chinesa estaria enfraquecendo o consumo dessa população que emergiu para o grande centro consumidor dos chineses? Bom, Zaidan, são alguns fatores complexos que guiam esse tipo de comportamento. A gente tem, vale lembrar, pelo primeiro ano desde a peste suína africana, que fez uma devastação dentro dos rebanhos de suínos no mercado chinês, uma recuperação. Então, agora que o estoque de animais suínos dentro da China voltou ao patamar que eles tinham pré-PSA, é natural que esse mercado, que estava sendo majoritariamente ocupado
por importações, e aí importações de diversos tipos de proteína e de diversos países, inclusive do Brasil, passam a perder um pouquinho de espaço porque estão competindo com um bem que tem características de bem substituto dentro do consumo do mercado chinês, que nesse caso é a carne suína, que volta a ocupar a mesa do chinês. Isso significa que a gente vai parar de exportar carne? Não significa que a gente vai parar de exportar carne. Significa que a gente chega num patamar onde é esperado que a gente tenha uma maior estabilidade ou um crescimento menos acelerado do que a gente teve ao longo dos últimos anos. Com relação à política econômica do governo chinês, é natural que, principalmente nesses primeiros momentos, haja sim uma queda no consumo das famílias. Por que isso acontece? Isso acontece porque a China tenta se blindar de todos os lados dentro dessa crise geopolítica. A gente tem esse ano, por exemplo, nos Estados Unidos, o pleito eleitoral, onde muito provavelmente a gente vai ter Joe Biden contra o Donald Trump. E em caso de uma eleição do Donald Trump, é muito, muito esperado que essa relação com a China entre em um momento de maior atrito, como a gente teve quando o governo dos Estados Unidos era comandado pelo republicano. Com o Biden, ainda existiram atritos, ainda existem atritos, mas o diálogo ele é menos bélico. Então, quando a gente pensa neste contexto, onde a gente tem duas grandes potências econômicas mundiais em lados opostos e tentando buscar aliados em diversos outros países, tanto em questões relacionadas ao aspecto militar, quanto em questões relacionadas ao aspecto do fornecimento de alimentos e do fornecimento de produtos agropecuários em geral, a gente entende que esse fechamento da economia chinesa como um movimento natural e como uma estratégia do Partido Comunista Chinês force com que a população tenha que lidar com uma inflação maior, que é um movimento que a gente tem visto ao longo desses últimos anos no mundo todo e que na China é provável que a gente continue a observar também, e que esse tipo de indicador reduza o consumo das famílias do ponto de vista geral. Vale lembrar também que quando a gente fala de consumo de alimentos, a gente está falando de bens que são menos sensíveis em relação a outros bens como bens industriais. Então, alimento é algo que todo mundo precisa por uma necessidade biológica do ser humano. Então, normalmente, quando se observa um movimento de aperto, o que acontece é uma transição de produtos de maior valor agregado ou de maior custo para o consumidor final para produtos de menor custo quando o consumidor vai escolher esse produto na gôndola. Então, sim, é provável que a gente observe uma redução, principalmente no curto prazo, até que esses movimentos se adequem dentro do mercado internacional, até que a gente tenha um cenário de maior previsibilidade no sentido geopolítico. Agora, no longo prazo, é esperado que a renda na China continue aumentando, como aumentou ao longo desses últimos anos. Então, quando a gente faz uma análise voltada para o longo e médio prazo, a gente espera, sim, que esse consumo continue crescendo. Talvez não na mesma medida que cresceu até agora, mas, sem dúvida, ainda um crescimento acelerado em relação a outras economias do mundo. Vale lembrar que a China ainda hoje é o motor do crescimento econômico global. Há um outro questionamento, falando do preço mundial da carne bovina. Há pouco tempo, pouco mais de um ano, estava em $6.000 a tonelada, agora $4.400. Os Estados Unidos, por exemplo, que são grandes importadores, o segundo maior importador nosso de carne bovina, pagou em janeiro $3.500, ou seja, o preço da carne, a tonelada, tem caído bastante. E o questionamento é que os chineses têm alegado, porque eles pressionam muito esse preço, os chineses alegam que a redução do consumo das famílias chinesas estaria levando a essa pressão para baixar o preço da carne. Faz sentido? O que a CNA tem visto com relação a esse questionamento? Bom, Zaidan, essa questão relacionada ao preço dentro do mercado internacional
é uma coisa que a gente observa também com bastante cuidado. O que acontece? A China, como um grande consumidor, ela tem um poder de mercado que é um pouco desproporcional quando a gente pensa em vários fornecedores ou em vários outros consumidores de carne bovina dentro do mercado internacional. Então, sendo essa questão de redução no consumo parte da estratégia do governo chinês, é natural também que eles usem isso como uma justificativa para fazer uma pressão no preço, que é um comportamento que se dá pelas características de mercado dentro desse mercado da carne bovina no mercado internacional. Mas como eu falei, quando a gente pensa em médio e longo prazo, a gente não pode esperar que esse tipo de justificativa perdure, esse tipo de movimento perdure. Até porque a gente tem outros players dentro do mercado que podem ajudar a compensar isso em alguma medida. Obviamente, não é viável que a gente deixe de exportar para a China, nem é algo que o produtor brasileiro e os frigoríficos brasileiros devem ter no radar, porque a China é responsável por 60% da carne bovina que o Brasil exporta. Então, é um mercado gigantesco que tem um alto poder de barganha e que esse tipo de movimento faz com que seja algo que a gente tem que monitorar com bastante cuidado. Mas para o longo e para o médio prazo, principalmente para o longo prazo, a tendência é que a gente observe uma retomada, sim, nesse consumo das famílias. Então, que pode estar impactando no preço da carne a tonelada, que seria o preço do frete marítimo, que cresceu muito. Num boletim recente, a CNA mostrou que o frete marítimo teve alta de 153% entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. De que forma esse cenário afeta os preços da commodity carne bovina e de outros também, café, soja? Bom, Zaidan, essa questão do frete internacional é algo que pressiona, sim, os preços das commodities. Então, a gente tem adequações de mercado que vão ser feitas e que estão sendo feitas por movimentos naturais do mercado sobre esses preços de commodity. Frete é algo que é mais complicado, que um player sozinho exerça uma influência tão grande em relação aos preços, mas a gente tem que lembrar que a gente está passando por um período de instabilidade com bastante guerras. A gente tem a Rússia em guerra com a Ucrânia e sofrendo diversas sanções por outros mercados, como, por exemplo, o mercado americano e o mercado europeu. Isso pressiona, sim, os preços do petróleo para cima, e aí a gente vê essas adequações sendo feitas, já que a Rússia não consegue colocar esse produto dentro do mercado. A gente tem uma guerra agora no Oriente Médio que deixa todas essas questões um pouco menos previsíveis, além do que a gente já tinha. Então, a gente não sabe quais serão os movimentos da OPEP. A gente tem a questão do Mar Negro, que a gente tem vários navios que se recusam a utilizar aquela rota, então a gente acaba tendo que optar pelo escoamento de mercadorias. Não, a gente não, o Brasil, mas os produtores europeus principalmente têm que optar pelo escoamento de mercadorias por terra. A Ucrânia tem, por exemplo, tem escoado seus grãos pela Europa continental, então é algo que pressiona, sim, os preços dos alimentos.